Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui comigo, falando sobre mais um artigo do Código Penal Comentado. Esse projeto, no qual você já assistiu aulas comigo, onde eu falei sobre o artigo 26 e sobre o artigo 27, tudo numa aula só, eu vou continuar com vocês, vou falar agora sobre o artigo 35 do Código Penal. Mas, meu amigo, minha amiga, eu não posso deixar você assistir esse episódio se você não assistiu os episódios passados, falando sobre o 33, sobre o 34, porque essa aula bebe muito dessas outras aulas que já foram dadas pela minha colega Ana Luísa e pelo meu colega Bernardo. Então eu preciso que você volte, caso ainda não tenha assistido. Mas se você já assistiu e já entendeu o conteúdo das aulas deles, vem pra cá que agora é comigo, tá bom? Como eu falei, eu vou falar com vocês sobre o artigo 35 do Código Penal. Mas antes disso, eu preciso que você vá lá no Instagram e me siga, @felipe.alencar. E lembrando que eu também tenho um podcast, o @direito no cast, onde você pode estar escaneando esse código QR e estar indo direto para os episódios lá dentro do Spotify, mas também tem outras plataformas de áudio, como iTunes, Google Podcasts e também no Deezer. Mas existem outras, aqui só dá para colocar essas 4, tá bom? E lembrando que eu estou aprovado no 32º exame de ordem, sou bacharel em Direito e sou professor. Então, meus amigos, sem mais delongas, diz o artigo 35 caput, que se aplica a norma do artigo 34 desse Código caput ao condenado que inicie o cumprimento da pena em regime semiaberto. Tá bom. O que aqui a primeira coisa que a gente tem para poder falar é que o artigo 35 ele não vai dizer, ele não vai se preocupar dele mesmo redigir o que está sendo aplicado. Na verdade, ele simplesmente diz o seguinte: o Código Penal, o legislador, ele diz assim, ó, já falei o que se aplica aqui, e é o que está lá no 34 caput, é a mesma coisa. Por quê? A gente vai entender que o 34 caput ele vai tratar sobre um tratamento, um exame que o condenado, a pessoa condenada, vai passar, vai ser submetido, né? Que a pessoa condenada vai ser submetida quando ela for para o regime fechado. Mas, na verdade, aqui vai se aplicar também para o regime semiaberto. O que eu preciso que você saiba, meu amigo, o que eu preciso que você saiba é que o semiaberto é o regime intermediário do cumprimento de pena de reclusão e é o regime máximo de cumprimento de pena de detenção. O que isso quer dizer? Bom, lembrem só quais são. Lembra lá da aula da Ana Luísa? O que ela falou? Regime aberto, regime semiaberto, regime fechado. Ou melhor, fechado, semiaberto, aberto. Porque a pessoa começa aqui e aí vai regredindo. Mas, na verdade, ela tanto pode começar aqui, regime fechado, como ela pode começar já no regime intermediário, regime semiaberto, e depois progredir para o regime aberto e conseguir a sua liberdade, além de outros benefícios que ela pode conseguir durante a execução da pena. Tá bom, o que eu quero dizer para vocês aqui? Bom, vamos lá. Aqui eu preciso que vocês se concentrem no seguinte: quantos tipos de penas nós temos? Estou falando aqui somente aquelas que levam a pessoa para o cárcere, tá bom? Não vou falar aqui sobre pena de multa, não vou falar sobre aquelas penas que restringem direitos, eu estou falando aqui sobre pena que restringe, na verdade, que é restritiva de liberdade. O que tira a liberdade da pessoa? Qual é? São as penas de reclusão e as penas de detenção, ok? Pena de reclusão, pena de detenção. Qual que é a diferença entre elas? A diferença é mais ou menos isso que eu coloquei no slide, porque o regime semiaberto é o regime intermediário do cumprimento de pena de reclusão. Como assim, Felipe? Seguinte, pensa só comigo. Quando a pessoa ela é condenada a uma pena de 22 anos, por exemplo, cometeu um homicídio qualificado, pena de 22 anos, lá em cima, ela teve vários agravantes, não teve diminuição de pena nenhuma, foi lá em cima a pena dela, 22 anos para mais. Qual é o regime de pena que ela vai estar cumprindo aí? O regime vai ser regime fechado. Por quê? Porque a pena do crime de homicídio é a pena de reclusão. E a gente sabe que se a pena ela é superior a 8 anos, ou seja, se ela tem 8 anos e um dia, que seja 8 anos e um dia de pena, para mais, então é o regime de reclusão. Agora, se a pessoa cometeu um crime que é punido com detenção, aí eu não vou falar sobre o regime semiaberto, seu regime intermediário. Porque, olha, no caso do homicídio, a pessoa vai ter que progredir de pena depois de um bom tempo de cumprimento de pena, e aí ela vai para o regime intermediário. Se ela começou no mais grave, que é o regime fechado, ela vai para o intermediário, que é o regime semiaberto, e depois ela pode ir para o regime aberto, tá bom? Agora, se a pessoa ela cometeu um crime que é punido com pena de detenção, ela não vai para o regime intermediário. Na verdade, nem tem regime intermediário. É regime máximo
regime semiaberto, e regime mínimo, regime aberto, porque é assim que funciona nos crimes que são punidos com pena de detenção. Mas tá, qual que é a diferença então entre eles? É o seguinte, no semiaberto é aplicado nos casos de reclusão, quando a pena é correspondente, sendo superior a 4 anos, mas não excede 8, desde que não haja reincidência. Aqui o que a gente vai falar é sobre a questão de uma pena que ela está numa média ali, de ser mais de 4 anos e ser igual ou menor que 8 anos, desde que não haja reincidência. Porém, o semiaberto ele vai ser aplicado nos casos de detenção, quando a pena for correspondente a 4 anos ou mais, independente da reincidência. Mas o que eu quero que vocês prestem atenção aqui comigo é o seguinte, quando a gente for falar sobre o regime de reclusão, você olha para a pena e vê, essa pessoa foi punida com quantos anos de reclusão? Bom, se a pena dela foi de 6 anos, ótimo, semiaberto. Se a pena foi punida por 4 anos e um dia, que tem que ser 4 anos e um dia, porque a pena é superior a 4. Então, 4 anos e um dia, semiaberto. Porque se for 4 anos, é regime aberto. Então, 4 anos e um dia, semiaberto. 5 anos, semiaberto. 6 anos, semiaberto. 7 anos, semiaberto. 8 anos, semiaberto. 8 anos e um dia, fechado. Porém, a pessoa ela foi punida com a pena de 5 anos, só que ela é reincidência. Ela é reincidente. Qual que é o regime? Fechado. É assim que funciona. É assim que funciona. Se a pessoa ela é reincidente, na questão da reclusão, não importa a pena, não importa o quanto da pena, pode ser um dia de pena, vai começar no regime fechado, porque é isso que manda a lei. É isso que manda a lei, ok? É isso que diz o Código Penal. Porém, se o crime ele é punido com pena de detenção, não vai começar no fechado de jeito nenhum. A pena pode ser de 20 anos e a pessoa ela pode ser reincidente, triplamente reincidente, enfim. A pessoa pode estar com a pena lá em cima, mas o crime que ela cometeu ou os crimes que ela cometeu somente são punidos com detenção, ok. Então, nesse caso, a pessoa vai começar no regime semiaberto. Se ela, claro, receber uma pena que seja superior a 4 anos, então ela vai começar no regime semiaberto, mesmo que seja primária. Mas se ela for reincidente, a pena pode ser de um dia. Ela vai começar no semiaberto. Porque aqui a gente vai dizer sempre que a reincidência, seja o cumprimento de pena de detenção, ou melhor, se a pena for de detenção ou de reclusão, não importa. Se a pessoa é reincidente, ela sempre vai começar pelo regime de cumprimento de pena mais grave daquele tipo de pena. Se é reclusão, fechado. Se é detenção, semiaberto, tá bom? Mas aí, a gente tem que continuar o nosso trabalho aqui. Eu preparei, então, essa tabelinha aqui para vocês. O que essa tabela vem fazer para vocês? Ela vem deixar super didático. Quando a pena for mais que 4 anos e menor ou igual que 8 anos, se não houver reincidência, pena de reclusão. Mas se a pena ela é mais que 4 anos, independente se há ou não reincidência, pena de detenção. E essa é a inteligência do artigo 33, parágrafo 2º, a linha B. Mas o que diz o artigo 34, já que vai ser aplicado ao 35, o que diz o caput do 34? Pois é, o condenado será submetido no início do cumprimento de pena a exame criminológico de classificação para individualização da execução. Tá, o que é então esse negócio chamado exame criminológico? Na verdade, antes disso, eu quero que vocês vejam aqui comigo o seguinte. O condenado será submetido no início do cumprimento da pena a exame criminológico de classificação para a individualização da pena. Relendo isso, o que a gente pode tirar aqui de informação? Primeiro, que o condenado ele não tem opção. Ele vai ser submetido. Só que isso não é mais a regra hoje. Embora o código diz isso, a jurisprudência já reformulou de outras formas. Tá bom? No início do cumprimento da pena, há exame criminológico de classificação para a individualização da execução. É impossível que a execução da pena, é interessante, na verdade, que a execução da pena ela seja individualizada? Com certeza, com certeza. A pessoa não pode cumprir pena, eu não posso cumprir pena por um crime, por exemplo, de furto, da mesma forma que o Joaquim, que cometeu um crime de roubo, vai cumprir a pena dele. Existem diferenças. Às vezes, olha só, eu cometi um crime de furto e o Joaquim um crime de roubo, como eu falei, só que o Joaquim é primário, eu sou reincidente.
Ou o Joaquim, além dele ser primário, ele não faz parte de nenhuma organização criminosa. E eu faço. Eu faço parte de uma organização criminosa. E aí? Se isso acontece, vai ser feita a individualização da minha pena. Eu, embora seja eu sendo reincidente, embora o meu crime tenha sido menos danoso do que o do Joaquim, porque o Joaquim envolveu ameaça, violência, enfim, o Joaquim ele não vai poder ficar no mesmo lugar que eu, no mesmo ambiente, na mesma cela, entendem? Tem que haver essa individualização. Por isso é feito o exame criminológico, dependendo da peculiaridade do caso. Porque aí, o exame criminológico, conforme explica Rogério Greco, ele vem aqui o seguinte, ele não explica diretamente na sua doutrina o que é, mas ele vem e traz algumas informações importantes para a gente. O artigo 35 do Código Penal determina que seja aplicada a norma do artigo 34 ao condenado que inicia o cumprimento de sua pena em regime semiaberto. Isso quer dizer que também nesse regime poderá ser realizado o exame criminológico, ou seja, lá no fechado pode e aqui no semiaberto também pode, nos termos do parágrafo único do artigo 8º da Lei de Execução Penal, a fim de orientar a individualização da execução e da súmula 439 do STJ, que diz ser admitido o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. O que a gente vai extrair aqui da doutrina que o Rogério Greco trouxe para a gente, certo? É que nós temos uma súmula, a 439. E nós temos também o artigo 8º da Lei de Execução Penal, que é a LEP, que diz como que será feito o exame criminológico. Se eu entro aqui na LEP rapidamente, eu vejo que o artigo 8º ele diz: o condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado será submetido a exame criminológico para obtenção dos elementos necessários a uma adequada classificação e com vistas à individualização da execução. Vejam só, o artigo 8º da LEP, ele vem e diz de forma mais detalhada, de forma como o Código Penal não trabalha, tá bom? Sobre para que serve esse exame criminológico. E o parágrafo único diz: ao exame de que trata este artigo, poderá ser submetido o condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto. Ok. E o que diz a súmula? A súmula do STJ, 439, ela diz simplesmente: admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada. Então, o que é necessário? Primeiro, a pena tem que ser fechada ou semiaberto. No que a gente está estudando, semiaberto. O que é preciso? Que o juiz, dentro da peculiaridade do caso, ele determine. Quem é o juiz que vai determinar isso? É o juiz da execução penal? Não, não é. É o regime da fase de conhecimento. É o juiz que determinou a prisão. Ele, ao determinar a prisão, ele vai dizer que tem que ser feito o exame criminológico e vai dizer o porquê. Não basta ele dizer que tem que ser feito o exame criminológico. Ele tem que dizer o porquê. Meus amigos, o que eu quero que vocês saibam sobre o exame criminológico de forma sucinta é que ele nem sempre é bom para o condenado. E nem sempre, às vezes, é bom para a sociedade também. Como assim? Às vezes, uma pessoa que não oferece riscos à sociedade faz um exame criminológico, porém, ela não é aprovada nesse exame criminológico. E aí, ela não vai conseguir a sua progressão de regimes. E isso é ruim para a sociedade no ponto em que há uma injustiça. Mas por que há, então, injustiças desse tipo? É porque o preso ou a presa é uma pessoa ruim? Ou porque o profissional é ruim? Na verdade, eu não quero colocar culpa nenhum nem outro. Na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte. Hoje, nós temos um volume muito grande de pessoas presas, isso é realidade, e um número baixo de profissionais trabalhando no sistema penitenciário brasileiro. Então, nós temos muitas pessoas precisando de exame criminológico e poucas pessoas que vão, de fato, avaliar. E a gente sabe que sempre que temos muito trabalho para poucos profissionais, nem sempre o trabalho sai da forma adequada. Pode ser que um ou outro trabalho seja impecável, mas alguns não vão ser. Isso, infelizmente, acontece. Quando eu estava na graduação, na faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio em uma penitenciária. Nessa penitenciária, eu trabalhava na assistência jurídica, né, assistência judiciária lá dentro. E lá, eu conversando com um preso, ele me explicou sobre o exame criminológico. E ele me falou
de que o exame dele ele não tinha sido aprovado no exame criminológico e que ele não gostou disso. Por que ele não gostou? Porque ele disse que em ali menos de 1 hora de conversa, ele conversando com a psicóloga já sabia tudo da vida dele, né? Foi assim que ele disse para mim. E aí impediu que ele conseguisse a progressão para o regime semiaberto. Por que eu acho que aí pode ter sido um erro no laudo, no exame criminológico? Porque esse preso ele trabalhava no refeitório da penitenciária. Ele fazia a comida, as refeições das pessoas que trabalhavam na penitenciária. Então, policial penal, diretor da penitenciária, advogados que lá trabalhavam, estagiários, assim como eu, e tantas outras pessoas que trabalhavam na administração penitenciária ali, comiam da comida que esse preso fazia no ambiente no qual ele trabalhava e ele nunca teve problemas. Então esse preso, ele, pelo menos, me indica, esse cenário todo me indica que ele tinha sim uma possibilidade, ele tinha um bom comportamento e sim uma possibilidade para ir para uma progressão de regimes. Mas não foi o que ele obteve, tá bom? Certo? Meus amigos, então isso é o que eu preciso pontuar com vocês sobre o tal do exame criminológico. Porque o artigo 35, ele não se encerra no seu caput. Ele, na verdade, tem o parágrafo 1º que diz: o condenado fica sujeito a trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. O que o parágrafo 1º vem dizer? Ele vem dizer o seguinte: aquela pessoa que está presa no regime semiaberto, ela tem o direito de trabalhar. Como que ela vai trabalhar? De forma comum, porque fica sujeito ao trabalho em comum durante o período diurno, em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Isso porque a pena de regime semiaberto, ela em tese é cumprida em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Mas na realidade, não é assim. Na realidade, o regime semiaberto é cumprido dentro da penitenciária e não em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Às vezes, a diferença do regime semiaberto para o regime fechado é tão somente, que no semiaberto o preso tem mais regalias. Eu digo assim, não vou dizer nem regalias no semiaberto. Ele não fica preso o tempo todo. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Muitas das vezes é essa a realidade. Mas é um problema, novamente, não dos profissionais, mas sim do Estado que não cuida dessas pessoas da forma que deveria estar cuidando, já que a lei diz isso. Não é o meu posicionamento, não é o seu posicionamento, é o que a lei diz. Se a lei diz, ela tem que ser cumprida. Se a lei não dissesse, ok, mas a lei diz que a pessoa deveria cumprir a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Então isso deveria existir para ela, uma colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Mas tá, você deve estar se perguntando o que é colônia agrícola. Isso daqui é uma foto aérea da colônia agrícola penal de Santa Isabel, lá no estado do Pará. Isso daqui é basicamente uma colônia agrícola. Nessa colônia agrícola a gente vê que tem algumas casas, tem uma caixa d'água, tem uma cerca que impede que os presos possivelmente fujam e também que pessoas entrem, né, de repente num caso de rebelião, enfim, sei lá, por questão de segurança. E a gente vê que o preso aqui ele tem a possibilidade de trabalhar. Então ele pode cuidar de hortifruti, ele pode cuidar de animais, ele pode cuidar disso. Na questão industrial seria basicamente a mesma coisa. Na questão industrial, ele iria trabalhar numa indústria ou num polo industrial, não numa empresa, nada disso. Na verdade, ele trabalharia fazendo coisas de indústria. Como assim, Felipe? Você ainda não explicou direito. Quando eu estava fazendo esse estágio lá na penitenciária, eu vi um pouco dessa colônia agrícola, porque dentro da penitenciária há um espaço hortifruti, há um espaço de cuidado de animais. Então, o preso em regime semiaberto, ele conseguia, por exemplo, para você ter ideia, cuidar de horta, cuidar de vegetais, cuidar de frutas, ele conseguia cuidar de animais, então tinha criação de porcos, tinha criação de galinha, entre outros animais. Não era bem uma fazenda, obviamente, mas tinham essas possibilidades. E para o preso que está o tempo todo ocioso, isso é bom. Não são todos os presos, porque tudo isso é dado como benefício ao preso. Você já estudou isso e você já sabe como que isso funciona. Agora, o que eu quero dizer para vocês a mais é o que o artigo 35, parágrafo 2º, vem e diz. O trabalho externo, ele é admissível, bem como a frequência a cursos supletivos
profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Meus amigos, antes de continuar, eu só quero que vocês, voltando aqui na questão da colônia agrícola, vocês lembram que eu falei sobre a questão industrial? Pois é, o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, também lá na penitenciária em que eu fiz estágio, às vezes os preços prestavam alguns serviços industriais. Claro, não é indústria, por exemplo, quando eu falo de indústria, você pode pensar em indústria automobilística, mas não. Por exemplo, fazendo terços, fazendo peças de artesanato, tudo isso tem relação aqui com o ponto industrial do que diz o código, tá bom? Mas eu quero que vocês entendam então é o seguinte, não é uma indústria, mas também isso não é que isso não exista, existe, só que de outras formas, tá bom? E agora voltando para o artigo 35, parágrafo 2º, é que eu não podia sair desse episódio sem falar com vocês sobre o que eu acabei de pontuar sobre o serviço industrial. É o seguinte, o artigo 35, como eu acabei de ler, trabalho externo e também frequência em cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Esse frequência aqui, meus amigos, eu não escrevi errado, tá? É que o código ele tá desse jeito com as premas, tá bom? O código não precisa sempre se atualizar. Não pelo menos na questão gramatical, mas sim em outras coisas. Enfim, o que eu quero dizer aqui com vocês é o seguinte. A pessoa que está cumprindo pena em regime semiaberto, ela tem mais um outro benefício. Ela pode fazer trabalho externo. Se não tem trabalho suficiente dentro da penitenciária, se ela não pode fazer o hortifruti, se ela não pode cuidar de animais, se ela não pode varrer o pátio, se ela não pode arborizar a penitenciária, se não tem trabalho dentro, tem trabalho fora. Se tem trabalho fora, ela pode sair. Ela pode sair da penitenciária para cumprir esses trabalhos fora da penitenciária. Ela pode, por exemplo, fazer trabalhos para a prefeitura da cidade na qual ela está cumprindo pena. Ou em cidades vizinhas, tá bom? Tudo isso com parceria com a prefeitura, ok? O que esse preso pode fazer? Ele pode fazer, por exemplo, um serviço de limpeza de rua, de pintura, de prédios públicos, o que não pega bem, por exemplo, isso já foi, inclusive, pontos debatidos na jurisprudência, é um preso que é condenado por crime de pedofilia, que está no regime semiaberto, e ele presta serviço de pintura para uma escola infantil. Isso não é legal. Isso já foi debatido em alguns pontos na jurisprudência, mas isso não acaba pegando muito bem. Às vezes também não pega bem, e isso é mais o que a gente vê na vida prática, é o preso que ele vai acabar cumprindo essa pena dele, fazendo trabalho externo, fazendo a pintura ou a manutenção de uma delegacia. Às vezes não pega bem, não agora por uma questão social, mas uma questão íntima do preso, entendeu? Porque isso, eu já vi caso em que isso não ficou legal para o preso, porque dependendo de como que foi ele e os relacionamentos que ele tem com outros presos não vão gostar que ele tenha prestado esse serviço, muito embora ele seja quase obrigado a fazer. E de outra forma também, às vezes pode ser que na delegacia ele sofra algumas piadinhas, mas isso não é questão para reclamar também, porque está fazendo um trabalho externo que é uma forma de remir a pena, ganhar uma renda e também a pessoa acaba tendo uma vaga em algo que é muito desejado. É muito desejado. Mas também o que é desejado é o que diz aqui também o artigo 35, parágrafo 2º, relacionado à frequência em cursos supletivos profissionalizantes de instrução de segundo grau ou superior. Meus amigos, veja só. Aqui, quando a lei traz essa possibilidade, é muito bom, porque o preso ele pode estudar, o preso ele pode terminar um ensino fundamental que ele nunca teve a oportunidade, terminar um ensino médio que ele nunca teve a oportunidade, terminar um curso profissionalizante, terminar uma graduação que ele nunca teve a oportunidade. Pensa bem, um preso que vai cumprir uma pena de 20 anos, ele pode aí fazer 5 faculdades de direito, né? Em questão de tempo, são 5 anos, então, ou melhor, 4 anos, 4 faculdades de direito, perdão, falha na matemática. Enfim, ele pode cumprir, ele pode fazer vários cursos, isso vai remir a pena dele, e veja só, a educação pode acabar mudando ele. Se ele não era, vamos dizer assim, se ele não era peça boa, ele pode se tornar uma ótima peça agora na sociedade. Tudo isso por conta da educação. Mas nem sempre isso pega bem. Querem ver, por exemplo? Eu trouxe o seguinte. O preso pode trabalhar e estudar fora? Sim, o preso pode.
Mas aí nós temos a questão social, um pouco do preconceito, né? Vamos dizer assim, do preconceito da sociedade contra o preso que trabalha ou estuda fora da penitenciária. Eu trouxe aqui rapidamente esses dois casos. O primeiro caso é uma matéria de 2018 que está disponível nesse linkzinho aqui, ó, que é uma matéria do jornal O Vale. Taubaté amplia convênio para trabalho de presos. Número de presos do semiaberto que prestam serviços à prefeitura passará de 170 para 200. Repasse anual aumenta 14%. O que acontece aqui, meus amigos? O preso vai trabalhar. O preso vai trabalhar em parceria com o quê? Com a prefeitura de Taubaté. Porque é isso que está aqui na matéria. Isso é algo que aconteceu lá em 2018. Mas veja só que bacana. O preso, ele vai cumprir um trabalho para a prefeitura. É um trabalho público, trabalho quase que social, certo? É um trabalho no qual ele pode adquirir um ofício, ele pode sair da prisão, quando ele terminar o cumprimento de pena, ele sai de lá capacitado, porque ele já tem uma experiência, e ele pode usar isso para prestar serviço em outros locais. O que é ruim, de verdade, é quando o cara, o preso, ele está lá cumprindo pena e ele não consegue trabalhar nem estudar. Seja porque ele não quer, seja porque o Estado não oferece. Isso é ruim porque aí pode ser que ele piore. E se ele não conseguir estudar fora da delegacia, a gente sabe, de maneira que nada técnica, que existem escolas do crime dentro das penitenciárias. Tá bom? O segundo caso que eu quero mostrar para vocês aqui, esse aqui é famoso. Justiça autoriza Suzane Richthofen a cursar faculdade de farmácia também em Taubaté. Olha só Taubaté fazendo tudo aqui, ó. Pedido foi feito pela defesa após ela obter nota no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para conseguir cursar um ensino superior. Essa matéria aqui é mais recente. Ela foi feita pelo jornal Vanguarda, né, que é G1, no dia 13/9 de 2021. E aí também um link está aqui embaixo, ok, pessoal? O que eu quero que vocês entendam é o seguinte. A Suzane, ela estudou ou não estudou? Estudou. Ela fez a prova do Enem ou não fez? Fez. Ela conseguiu aprovação na faculdade de farmácia, sim ou não? Sim. Sim, beleza. Eu nunca consegui passar numa faculdade de farmácia. Nunca tentei também, mas nunca consegui, nunca passei. É uma coisa da qual eu não posso ter créditos de ser aprovado na faculdade de farmácia. A Suzane, ela foi aprovada na faculdade de farmácia. Entenda o seguinte, quer você goste da Suzane por ela, pela pessoa que ela é, ou pelo crime que ela cometeu, quer você não goste da Suzane pela pessoa que ela é e pelo crime que ela cometeu, não importa. A lei tem que ser aplicada da mesma forma para ela. E aí a gente fala de justiça quando a gente vê, claro, as peculiaridades do caso dela, enfim, tratamentos, mas se a lei tem oportunidade, se a lei dá a oportunidade dela estudar fora da penitenciária, ela tem que estudar sim ou não? Sim. Risca o nome Suzane Richthofen. Coloca ali, justiça autoriza e coloca o seu nome. É bom, né, cursar uma faculdade fora do estabelecimento prisional? É bom. Então, isso daqui é uma das formas que a gente vê a aplicação prática do artigo 35, parágrafo 2º e de outros dispositivos na nossa lei que possibilitam ao preso, à presa, ao detento, à detenta, ao reeducando ou à reeducanda, como você quiser chamar. Entendem? Esses são mecanismos que podem ajudar essa pessoa a melhorar de vida. E se ela melhorar de vida, vai ser melhor para a sociedade. E a gente sabe que quando a gente fala de educação, a gente sabe que é a educação que realmente muda uma pessoa e a sociedade. Por fim, eu quero falar rapidamente sobre a Fundação Professor Dr. Manuel Pedro Pimentel, que é a FUNAP. Por que eu quero falar disso aqui? Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre a FUNAP. Talvez você não saiba o que é a FUNAP. Pô, Felipe, o que é a FUNAP? Bom, meu amigo, a FUNAP, ela é o lugar no qual eu fiz estágio durante a graduação. E era na FUNAP, na assistência jurídica que a FUNAP prestava, em uma das penitenciárias de São Paulo, que eu tive a oportunidade de conhecer esse ambiente da execução penal. Foi onde eu tive o contato com a execução penal. E lá eu aprendi bastante, aprendi muito. Conheci uma outra realidade.
e pude ver de uma forma prática que todo aquele preconceito que algumas pessoas falam que há com o preso realmente é verdade. Mas claro, toda realidade é boa e toda realidade é ruim, né? Então assim, a gente vê, por exemplo, que a FUNAP ela oferece assistência jurídica através de advogados, também oferece serviços, a pessoa consegue, através da FUNAP, trabalhar lá dentro. Eu estou falando aqui do preso. Então, assim, a FUNAP ela é uma fundação e ela acaba prestando esses serviços numa parceria com o Estado de São Paulo, nas penitenciárias. E aí, se a FUNAP faz isso, se é uma fundação que está disposta a fazer isso, significa que o Estado ele não dá conta de tudo. E se o Estado não dá conta de tudo, é bom ter fundações que possam ajudar minimamente. E isso é um pouco do que eu posso falar com vocês sobre a FUNAP, porque tem muitas coisas. Pesquisem sobre a FUNAP. E se vocês tiverem a oportunidade de algum dia trabalhar ou fazer estágio pela FUNAP, vai ser de grande valia para vocês. Tá bom, meus amigos? Meus amigos, isso daqui é tudo o que eu tenho para falar com vocês a respeito do artigo 35 do Código Penal. Comentado está. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar lá no Instagram, @Felipe.Alencar_ ou @Direito no Cast. Escaneie esse link aqui e a gente vai conversar lá no WhatsApp, tá bom? E não se esqueçam, sigam o Direito no Cast no Instagram, mas também eu quero que vocês sigam o Direito no Cast no Spotify, Deezer, iTunes, enfim. Meus amigos, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês falando sobre o Código Penal comentado. E eu espero vocês no nosso próximo encontro. E não deixem de assistir às próximas aulas. Tchau, tchau.